Boa noite a todos e a todas, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um programa Fazer o Bem Faz Bem, aqui pela sua rádio Lagar FM 87.9. Queremos agradecer a Deus por este dia maravilhoso que tivemos em sua presença, por estarmos findando aí as últimas horas, do nosso dia, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Queremos já saudar aqueles que estão conosco, tanto nos ouvindo pela rádio, mas também pelo Instagram. Se você quiser nos acompanhar, é só acessar aí o @dr.davigp e você poderá acompanhar também a gente pelo Instagram. Ou também pode mandar um alô pra gente aqui pelo WhatsApp, tá certo? No 839-8212-8708. Estaremos orando por você, por sua vida e pela vida da sua família. Vamos ler um salmo de número 20, nesta noite. Que o Senhor te ouça no dia da angústia e o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro do seu santuário e te sustenha de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela sua vitória e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor a todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouve do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se encurvam e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Ó Senhor, salva o Rei. Ouça-nos quando clamamos. Que salmo maravilhoso, Deus, pois, nos abençoe e vamos ter uma palavra de oração em nome de Jesus. Querido Deus e soberano Pai, te rendemos graças, Senhor, neste dia, neste momento, por tudo que o Senhor fez em nossa vida. Aprove ao Senhor este dia, o dia que o Senhor fez, e aqui estamos, ó Deus, depois de mais uma semana, para muitos, de aflição, para outros de alegria, para outros de muito trabalho, para outros de busca de trabalho, mas estamos aqui, ó Deus, aos teus pés, louvando o teu nome, agradecidos e querendo ouvir mais uma vez a tua voz. Sê conosco neste dia, nos dá graça em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma canção neste momento, que você possa meditar na letra desta música. E hoje vamos falar sobre Abraão, Falar um pouco sobre Abraão, muito conhecido do meio cristão, do meio evangélico, mas vamos tentar tirar algumas lições da vida de Abraão. E hoje vamos falar, em especial, sobre a angústia, o silêncio e a fé na vida de Abraão, a partir daquele momento crucial em sua vida, que foi o momento em que o Senhor pediu o seu filho, em sacrifício, o grande, digamos assim, o momento, o ápice do momento de fé da vida de Abraão. Então já agradecemos a Deus pela vida de todos que estão nos acompanhando nesta noite. Irmã Isla, Raquel, irmã Alana, quero mandar um abraço para a Alana, minha esposa, meu filho, Arthur, que Deus os abençoe grandemente, tá certo? Demais familiares, meus colegas de trabalho, o pessoal lá de Queimadas, Deus abençoe a todos, a nossa querida amiga Marta, que sempre está sintonizando aí com a gente, tá bom? Então vamos ouvir uma canção neste momento e em seguida voltaremos em nome de Jesus.
Amém, glória a Deus. Após essa linda canção, inspirada e inspiradora, vamos meditar um pouco sobre a vida do Abraão, né? Considerado o pai na fé. Abraão é um personagem, assim, um dos personagens principais, né? Por ser o patriarca, tanto do povo de Israel como do mundo judaico-cristão em si, né? Quando Deus ali começa a chamar Abraão com a ideia e o intuito de fazer dele uma grande e poderosa nação, né? Abraão foi realmente um personagem importante para a humanidade, né? A história humana, a história do povo de Israel e, consequentemente, de todo o mundo cristão. Mas Abraão teve seus momentos, né? Seus momentos com Deus, e talvez o aprimoramento da vida cristã de Abraão é como se ele tivesse realmente... Mas veja só, todos nós, na nossa vida cristã, na vida religiosa, precisamos entender, assim como tudo na vida, né? Nem tudo são flores, né? Talvez a maior parte de nossa vida seja espinhos, né? E Abraão teve que aprender muito com os momentos espinhosos em sua vida. Mas por quê? A gente pensa que a vida de Abraão foi toda embasada na fé, mas não foi sempre assim. Inclusive nos primeiros momentos, quando ele teve os primeiros contatos com Deus, e quando Deus prometeu a ele um filho, quando ele já estava avançado em idade, sua esposa também, né? Se você ler com atenção a palavra de Deus, você vai perceber que tanto Sara como Abraão, né, riram da promessa de Deus, né? Em um momento em que os anjos falaram ali para eles, tanto Abraão, né, teve essa atitude até um tanto, né, sarcástica, né? E tem muitos cristãos hoje, muita gente, né, com esse temperamento, né, sarcástico, e tudo leva para o lado da piada, né? Às vezes é bom, né, a gente ter um pouco de humor na vida, né? Mas quando isso é sempre, né, 2, 3 palavras, a pessoa está ali tirando onda e tal, então isso começa a ser um sinal, né, de um desvio de caráter, né, de um desvio forte de caráter. Mas Abraão tinha isso, né? Então, se nós observarmos o contexto da história de Abraão, ele era praticamente um homem pagão antes de conhecer a Deus. Ele convivia com povos pagãos, ele era nômade, né? Andava de local em local, sem ter uma pátria, sem ter uma terra fixa, né? E ele passava tempos em tempos em lugares e lugares, e tinha contato com várias pessoas, com vários povos, com suas religiosidades. Até que um dia Deus o chamou, né, de forma exclusiva, de forma particular, né? Mas cremos que a partir do momento que Deus o chamou, houve um processo para a fé de Abraão, né? Para digamos assim, o aumento, né? Ou a consolidação da fé de Abraão. E muitas vezes é assim na nossa vida cristã, né? Muitas vezes temos aquele impacto inicial, né? Pensamos que tudo é flores, e de repente a gente cai na real de que estamos na vida e que Deus quer falar conosco e tratar com a gente, viver com a gente na vida normal, né? Na vida corrente. Nem tudo vai ser, né, de forma a exalar perfumes, né? E Abraão teve suas dificuldades, né? Quando Deus prometeu a ele assar um filho, né? A impaciência, talvez, a inquietude no coração deles em fazer acontecer a coisa, né? Às vezes temos uma promessa de Deus e nós queremos adiantar essa promessa, queremos fazer a coisa acontecer, queremos fazer a coisa dar certo, e muitas vezes ultrapassamos a fronteira entre a nossa vontade
e à vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Abraão e Sara, né? Sara, em determinado momento, chegou para Abraão e disse: deita, né, com a minha serva, tem relação com ela e tem um filho com ela, porque eu não vou te gerar filho, né? E ele aceitou aquela situação, né? Então, se você parar para pensar, o que aconteceu ali, né? Abraão, digamos assim, violou, né, a sua serva, né? Hoje, se fosse nossos dias hoje, né, seria um crime inafiançável, digamos assim, né? Um crime tremendo, né? Um crime imoral, né? E foi isso que aconteceu, né? Tanto Sara como Abraão quiseram avançar à vontade de Deus, e aí nasceu Ismael, né? E depois de um tempo veio Isaac, o filho da promessa. E a gente sabe da história, a gente conhece a história, que por uma brincadeira entre Ismael e Isaac, né, Sara pede para Abraão expulsar Agar, a mãe de Ismael, a serva, de casa, né? E estou só contextualizando para os irmãos entenderem um pouco que as atitudes de Sara e as atitudes de Abraão, né, demonstravam total fora de conexão, né, com Deus, com a promessa, né? Embora Deus tenha chamado Abraão e Sara, e deles seriam a grande nação, a promessa, mas o lado humano, né, a gente tem que entender isso. Deus sempre quis fazer essa parceria com o ser humano, né, na sua revelação, né? Estamos trabalhando na nossa imersão bíblica, na nossa igreja, na Igreja Anglicana Comunhão, justamente isso, a questão da revelação, iluminação, né, inspiração de Deus. E a gente tem que entender que a história da humanidade com Deus são momentos em que Deus escolheu fazer essa parceria com o ser humano, né? Então temos o ser perfeito, imutável, eterno e santo, em parceria com o ser falho, né? Muitas vezes idólatra, um ser muitas vezes mau caráter, um ser que quer fazer as coisas por si próprio, muitas vezes, né? Sem a orientação devida, sem o conhecimento adequado, né? Somos nós, né? E aprove a Deus fazer essa parceria conosco, né? Os anjos queriam isso, os anjos queriam fazer a palavra e tal, mas Deus não, Deus deixou isso em parte com o ser humano também, né? E temos que entender que onde há o dedo humano também há o dedo do erro, o dedo da falha, né? E não devemos ter problema nenhum com isso, né? O problema está em vermos esses erros e cometê-los novamente, né? E não aprendermos com estes erros. Então, Abraão não foi à toa que foi o pai da fé, a gente vai perceber isso. Mas ele teve um processo, né? Ele não foi 100% fé desde o início. Tomou atitudes equivocadas. E tomamos atitudes e decisões e escolhas equivocadas em nossa vida. Não é porque somos cristãos ou não, né, que vamos acertar sempre, né? Há momentos de falhas. E aqui a gente vê na história, né, de Abraão e Sara. E olha só, Abraão, além de ter feito o que fez com Agar, né, sem a vontade, um homem já velho, idoso, possivelmente Agar fosse bem mais jovem do que ele, né, para ser uma serva e cuidar dos afazeres. Agora ele manda, né, a pedido de Sara, Agar e Ismael para morrer no deserto, né? Ou seja, ele manda o seu próprio filho, o seu primogênito, para a morte, né? E você conhece a história. Lá no deserto, o anjo, quando já não há mais saída, né, para Agar e seu filho, quando ele já está ali agonizando para morrer, o anjo aparece para Agar, para a serva, para aquela que foi humilhada, para aquela que foi violada, né? O anjo chega para ela e fala com ela. Ou seja, Deus falou com Agar e não falou com Sara, a mulher que deveria, né, gerar o filho da promessa.
Veja só. Mas ela não deixou de ser a mulher escolhida, né, para a promessa. Mas Deus vem e fala com o improvável, né, com aquele escanteado, com aquele que não é visto, né, com aquele que não estão atentando, né, para ele. Mas é ali que Deus chega e fala e diz: olha, Ismael não vai passar necessidade. Eu ouvi a voz do menino, né, e ele também será uma grande nação, e ele será um flecheiro, né, será bem sucedido. Então vem promessas e mais promessas diretamente para Agar, aquela serva, né? E Sara nunca ouviu diretamente a voz de Deus. Mas Deus insistiu com Abraão. E é nesse momento que Abraão vai começar a sentir o que é sentir Deus, né? Como é que Deus age? Porque antes Abraão ouvia uma voz superficial de Deus. Ele não tinha ouvido ainda a voz de Deus no mais íntimo do seu ser, e é o que nós vamos ver hoje, né? A angústia de Abraão, o silêncio de Abraão, até chegarmos à fé de Abraão. Ou seja, foi preciso um momento de grande angústia para Abraão poder compreender a Deus. Para que ele fosse no futuro ali um homem, o pai da fé, ele teria que compreender algumas coisas no mais íntimo da sua alma, né? Então, há momentos em que Deus quer tratar com a gente nessas circunstâncias, sob circunstâncias de grande desespero e de grande angústia, né? Assim como Abraão já tinha enviado o seu primeiro filho para a morte, agora Deus vai pedir o seu filho, filho da promessa, o seu filho com Sara. Deus vem, chega e diz: ó, me dá esse filho em holocausto, né? E agora? É o grande momento da prova de Abraão, né? Em Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão. E este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou-se Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o principal? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E sobre ele pôs em uma ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo, né? Então, veja só, vamos meditar um pouco sobre esse texto, um texto forte, um dos textos mais fortes da Bíblia. Está narrando um possível, né, assassinato de um pai cometendo com seu filho. Deus pediu isso, como é que pode ser esse negócio? Isso geralmente acontecia muito na época com os povos pagãos. Já havia essa
essa prática entre povos pagãos. E agora Deus estava pedindo isso para Abraão. Imagine o coração de Abraão. Imagine a angústia, aí a Bíblia é detalhista, né? Em cada ponto desse, no preparar do holocausto, na viagem, nós vamos ver tudo isso. Mas daqui a pouquinho, tá bom? Vamos agora para mais um momento de louvor. E daqui a pouquinho a gente vai mergulhar nessa história, né? Mergulhar no íntimo de Abraão. Isso gerou até um grande livro, né? Essa história, queridos irmãos, gerou uma corrente dentro da filosofia chamada existencialismo, que quem criou essa corrente foi o pastor Kierkegaard, dinamarquês, a partir dessa história de Abraão. Tá bom? Então isso gerou aí no mundo, né, um dos grandes temas, uma das grandes correntes filosóficas muito estudadas hoje nas maiores universidades do mundo. Deus nos abençoe, daqui a pouco voltamos com mais palavra de Deus. Vamos ouvir um cântico em nome de Jesus. Eu não sei, vai dar tempo, né? Fazer aquele corte no meio do comercial. Claro que posso direto, depois o louvor já entra, aí já vamos de uma vez. Tranquilo. O ar-condicionado do seu carro quebrou? Então, saia do calor. Elias Ar-Condicionado Automotivo. Carga de gás, rolamentos, elétrica de ar-condicionado, instalação e manutenção em geral. Elias Ar-Condicionado Automotivo. Fone Zap 99992-1909. Repita, 99992-1909. Avenida Engenheiro Eduardo Magalhães, número 1776, em frente ao antigo Bar da Codorna. Saia do calor. Elias Ar-Condicionado Automotivo. HF, a estação de rádio número 1. Amém, louvado seja o nome do Senhor. E vamos continuar hoje, né, com Abraão, essa nossa meditação de hoje, um pouco com relação ao momento da aprovação de Abraão, né? Então vimos aí um breve resumo, né, da vida de Abraão, dos principais fatos que ocorreram ali, tanto com relação a Agar e Ismael, como também com relação a Isaac, né? Então estamos aqui no ponto chave da vida de Abraão, um divisor de águas, né, na vida de Abraão, justamente quando Deus pede Isaac. Então aqui nós temos um pedido inusitado da parte de Deus, um pedido, podemos dizer assim, imoral da parte de Deus, um pedido antirreligioso da parte de Deus, né? E vemos ali um homem agora diante da obediência ou não,
né? Então, a grande decisão da vida de Abraão ali. Será que ele seria fiel àquela voz que ele ouvia? Né? Será que aquele Deus que ele estava ouvindo realmente era um Deus único, um Deus diferente dos deuses pagãos? Então, inúmeras perguntas surgiram com certeza no coração, na mente de Abraão, né? E são nesses momentos de perguntas, né? Nesses momentos de dúvidas, de grandes dúvidas em nossa vida, né? Em que Deus quer trabalhar a nossa fé, né? A gente tem grandes pensadores na humanidade que tiveram dúvidas, grandes teólogos tiveram suas dúvidas, os discípulos tiveram dúvidas, né? Os heróis, chamados heróis da fé, todos tiveram dúvidas, né? Todos tiveram esse impacto de Deus, né, com eles. E ali, qual é a atitude de Abraão? Interessante, queridos e queridas, a gente entende que Abraão, ele silenciou diante daquele pedido de Deus, né? Ele não conta para Sara, né? A Bíblia não narra que ele chegou para Sara, sua esposa, e disse: vou ter que sacrificar Isaac, Deus mandou. Com certeza Sara não permitiria, né? Com certeza seria complicado, né, para ele. Ele não conta aos servos, né? Ele não conta aos seus servos o que vai fazer, ele não conta a Isaac. Então há certas coisas na nossa vida, queridos e queridas, que nós tomamos e guardamos só para nós mesmos. Foi o caso aqui de Abraão, né? O silêncio, né? O silêncio é algo muito importante na Bíblia. Elias, Eliseu, o próprio Jesus se retirou em vários momentos, né, para ficar em silêncio, né, para curtir o seu momento, né? Um momento difícil. Momentos difíceis muitas vezes requer que nós nos calemos, né? É comum a gente, quando está passando alguma coisa, compartilhar com um parente, um amigo, né, uma dificuldade com os irmãos da igreja, pedir oração e coisa e tal. Mas aqui com Abraão não aconteceu assim, né? Ele tomou para si aquela responsabilidade, e que era somente para ele mesmo, que Deus tinha posto, né? Mas chama a atenção o silêncio de Abraão, né? Mas é um silêncio provocado também por uma grande angústia que a gente pode encontrar, né, forças, a gente pode encontrar uma grande fé, né? Pseudo Dionísio, um grande filósofo também da Idade Média, ele falava, né? Ele entendia que Deus habitava no silêncio. Então, quando eu me calo, quando eu tiro, eu digo que tudo que Deus não é, né? Quando eu não tenho mais palavras para expressar para Deus, tamanha a minha angústia, né? Tamanho o meu problema, tamanha a minha dificuldade. Então chega momentos que não há mais palavras, né? Só nos resta nos retirarmos e calarmos. E esse retirar-se, Kierkegaard, né, o grande pensador que pensou esse texto, e a partir desse texto criou o existencialismo, né? Ele coloca que isso é sair do geral, sair do plano da galera, entendeu? Sair do plano religioso, sair do plano dos valores humanos, né? É o que Nietzsche também vai falar. A gente tem que transvalorar muitas vezes, né? Sair dos nossos conceitos, sair das nossas definições que nos amarram, que nos agarram, que nos tornam prisioneiros, né? Muito de discurso que a gente escuta hoje com a internet, todo mundo fala o que quer, a gente não tem um norte. Então muitas vezes é disso que fala aqui esse silêncio de Abraão, porque ele não poderia tomar uma opinião com Sara, entende? É uma coisa entre ele e Deus. Ele não poderia, os servos dele não poderiam ajudá-lo ali com nenhuma opinião, com nenhum aconselhamento, com nenhum conselho, né? Era algo que ele precisava viver
que ele precisava sentir, porque Deus o estava impactando com aquilo. Deus o estava angustiando, né? Interessante que, fazendo uma ponte com Jesus, a gente vê lá em Isaías que Deus, né, se divertiu com o sacrifício de Jesus, né? Deus se alegrava enquanto Jesus sofria, né? Não havia nenhuma formosura no rosto de Jesus na cruz, é o que previa já a profecia lá em Isaías, enquanto Deus, né, se alegrava com aquilo, né? Então, veja só, Deus, a aprovação de Deus é para nos levar ao abismo mesmo. No caso de Abraão aqui, muitas vezes acontece com a gente, não há mais saída, não tenho o que fazer, ou eu obedeço a Deus, ou estou perdido, né? Estou diante do nada. É quando nós estamos diante do nada, né? É aí onde Deus quer tratar na nossa fé. E ali foi um misto de situações, de angústia, cada preparar do holocausto, né? Há todo um ritual, há todo um processo, e a cada processo pegar a lenha, né? Puxa, será que realmente as cinzas do meu filho vai aqui estar junto com as cinzas dessa lenha seca, né? Será que realmente esse cutelo, essa faca que eu estou levando, eu vou precisar realmente fazer o finalmente, né? Que Deus é esse e tal? E todas essas questões com certeza habitaram o coração de Abraão. Mas por um impulso sobrenatural, mas que estava em Abraão, ele prosseguiu. Ele prosseguiu em silêncio, prosseguiu angustiado a cada passo, né? Na viagem, a Bíblia vai detalhando, ao terceiro dia levantou Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Puxa, será que esse lugar vai ser o lugar onde eu vou ver pela última vez a bênção de Deus que Deus colocou na minha vida? Será que Deus está me castigando porque eu mandei Ismael para a morte, né? Será que Deus está me castigando porque eu não acreditei na promessa, né, do início e tal? Então todas essas questões talvez sondaram, né, rodearam ali o coração de Abraão, e isso faz parte de nossa vida também, né? Há momentos em nossa vida que realmente questionamos, indagamos, mas é preciso nos calarmos diante da situação, né? E pensarmos realmente, isso vem de Deus? Se vem de Deus, o que Deus quer tratar comigo, né? O que Deus quer fazer com essa situação? Para onde eu devo focar, né? Onde eu devo focar? E o que é isso que está acontecendo, né? Então Abraão talvez perguntou muito, o que é que está acontecendo, né? Então muitas vezes na dúvida, né? É na dúvida com relação ao agir de Deus, né? Duvidar não é pecado, né? A questão do pecado, né, é bem ampla, talvez a gente fale isso aí em alguns momentos, mas pecado no sentido de erro, tá? Que o pecado original, isso aí não existe mais com relação ao que Jesus fez na cruz. Então quem olha e aceita Jesus, então está livre de todo o jugo do pecado. Mas pecado no sentido de erros, né, equívocos humanos, de atitudes e tal, a gente ainda pode pensar dessa forma. Então esse confronto que Deus faz com Abraão leva Abraão para dentro de si o máximo possível. Estava tratando ali no íntimo de Abraão, né? E Abraão sofre em silêncio todo esse processo. Esse processo gera uma grande angústia, né? Então a angústia, ela nasce do valor que você dá àquilo que você está passando, né? As circunstâncias. Talvez um fato para você não gere tanta angústia como o mesmo fato com outra pessoa. É muito pessoal isso, né? Claro que algo assim que aconteceu com Abraão, como é para exemplo da humanidade, com certeza quem é normal, quem é um pai normal, uma mãe, ele vai sentir bem próximo do que Abraão sentiu, né? Então é algo assim realmente que
generalizando, pode impactar a todos. Mas há momentos que há angústias, né, que tomamos para nós mesmos, em determinadas questões que para outros, né, parece, sei lá, irrisório, né? Não é tão relevante. Então, quando você vai compartilhar sua angústia com alguém, aquela pessoa pode não te entender, pode ver o teu momento como um momento banal, porque nos olhos daquela pessoa, né, que você está compartilhando, não é tão grave assim, mas para você né? É algo que está magoando o seu coração, está te fazendo sofrer, né? Está te angustiando ao máximo. Por isso que não há ninguém melhor, né, do que o Senhor para compartilharmos as nossas dores, as nossas angústias, né? E onde o Senhor quer tratar? No nosso espírito, né? Nas nossas emoções, no nosso eu, né? Então, quando Abraão olhou para dentro de si, ele percebeu que havia algo que superava o Abraão religioso. Havia algo que superava o Abraão meramente moral, né? O ser moral. Porque assim, há uma diferença entre ser um ser humano de boa moral e ser um ser humano religioso e ser um ser humano espiritual, né? Um ser humano que entende o seu propósito como filho de Deus no mundo, né? Então, existem pessoas que são altamente moralistas, né? Digamos assim, cumprem tudo que a Bíblia poderia estar dizendo e até mais, toda a lei humana, né? Mas o coração está longe de Deus, está longe de Jesus, não compreende, né, que precisa aceitar pela fé a Jesus Cristo. Então, há uma diferença entre sermos meramente seres morais, seres religiosos, né, e seres espirituais. Tem muita gente que tem a sua espiritualidade, tem muita gente que tem o seu íntimo com Deus e não faz parte de nenhuma religião, né? Então, é porque a fé, gente, ela transcende tudo isso. E é o que nós percebemos aqui em Abraão. Então, foi necessário então acontecer algo, né? E esse processo fez com que esse algo acontecesse, que é justamente aquilo que Kierkegaard identificou como o salto da fé. Então, o salto da fé, ele nasce desses processos, né? Quando você consegue colocar de lado as pessoas, né? Sair do geral, né? Peraí, deixa eu me afastar um pouco aqui. Talvez não de fato, né, como presença, mas como espírito, né? Não deixar perceber que você está passando por aquilo, que foi o que Abraão fez. Ninguém sabia o que iria acontecer. Ninguém sabia a grandiosidade e o problema que Deus colocou nas costas de Abraão pedindo aquilo, né? Então, nem a sua esposa, nem o seu filho, nem os seus servos, ninguém sabia, só ele. Mas mesmo assim, ele continuou com o processo. Ele continuou com o processo. E que força foi essa que fez com que Abraão seguisse, né? O que foi esse impulso que fez com que Abraão continuasse mesmo com dúvidas, mesmo com angústia, mesmo com o coração clamando, né, para que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo, né? E muitas vezes vivemos um pesadelo. Então, o que é que Abraão consegue nos mostrar? Primeiro, não diz nada, né? Se volta em silêncio, se volta para você no teu íntimo, né? Entenda a sua angústia, viva a sua angústia. Eita, professor Davi, que maluquice é essa? Mas é isso, é o enfrentamento em nós mesmos, né, de toda angústia. Ninguém vai te entender, saiba disso. Ninguém que está de fora vai entender o que você está passando. Só você. Só você
pode entender o seu momento, né? Então é esse esforço introspectivo ao qual Deus levou, né? Que Deus levou Abraão, para ele pensar, para ele sofrer, né? Para ele entender que a fé é mais do que ele estava pensando, né? Para ele aprender a não rir de Deus, né? Para ele aprender a não rir da promessa de Deus na vida dele, né? Talvez. Mas o principal é esse tratamento que Deus faz com Abraão. Mas ele continua no processo, apesar de toda angústia, né? Ele não compartilha. Claro que há momentos que devemos, né, compartilhar, abrir nosso coração, chorar, né, nos derramar. Mas nesse caso específico, Deus quis tratar com Abraão, e há momentos em nossa vida que Deus quer tratar assim também, eu entendo eu, né? Então não há psicólogo melhor, né? Não há psicanalista melhor do que você mesmo. Entenda isso, né? Tanto é que grandes homens e mulheres dentro dessas áreas, eles fazem a sua própria autoanálise. E foi isso que aconteceu aqui. Abraão se voltou para seu próprio ser, né? Ele veio se reconhecer nesse processo. Entende? Então ele foi ali fiel à palavra de Deus, fiel ao que Deus tinha prometido a ele, sempre com a fé também ali como motor. Essa é a questão. A fé estava movendo Abraão. Quando ele sai do geral das pessoas, quando ele não compartilha com ninguém, né? Quando ele entende que a angústia é para ele viver aquela angústia sozinho, passar pelo processo, ele entende que algo ali está o movendo, né? Está movendo ele. Algo, sim, sobrenatural, mas que está nele, né? Que está dentro dele. Então é essa fé que fez com que o processo continuasse, mesmo sem ele saber que tinha essa fé, né? Mas da mesma forma que inúmeras possibilidades negativas ocupassem o coração de Abraão, inúmeras possibilidades positivas também ocupavam o pensamento de Abraão. Ou seja, uma só possibilidade, né, de Deus voltar atrás, daquilo tudo não acontecer, né? Então havia sim uma esperança no coração de Abraão de que poderia tudo a qualquer momento mudar, né? O simples fato da vontade de Deus. Deus poderia mudar a sua vontade. Deus poderia providenciar outro cordeiro para o holocausto, né? Tanto é que Abraão diz até ali no finalzinho, quando o filho pergunta, ele diz: Deus proverá, né? E quando chega o grande momento, no versículo 11, o anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse a Abraão. Abraão respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, são nesses momentos que saímos do geral, saímos da multidão, saímos das pessoas, né? E nos voltamos para nosso espírito, nosso coração, né? Nossas intenções, né? A fé é isso, a santidade também é isso, é a verdadeira intenção do coração. Qual é a tua verdadeira intenção para com você mesmo e para com Deus? Continuar na mesmice, né, que muitas vezes nos encontramos, né? O que é que Deus está tratando? Então isso é muito individual, é com cada um de nós, né? Então é preciso ter esse momento de silêncio, esse momento de voltar-se para si, esse momento de voltar-se a entender a angústia, entender o momento e passar por ele, né? Passar pelo momento, continuar, um passo após outro, né? Continuar mesmo vivendo o processo de angústia. Então Abraão não parou, ele continuou no processo até que
né? Deus chegou e cessou toda aquela angústia, né? Se agora sei. Por quê? Porque Abraão conseguiu dar um salto na fé, né? Então o ápice é que Abraão entende que aquele processo o levou a ser diferente, no sentido de que o Abraão de antigamente, né, que riu de Deus, que riu da promessa, que expulsou o seu filho para morrer, né, agora ele havia entendido o quanto lhe custou a fé, o quanto iria lhe custar acreditar, o quanto iria lhe custar, né, ter esperança em Deus, né? E Deus o provou e o aprovou, né, nesse processo. Por quê? Porque ele conseguiu dar esse salto, né? Partir de um nada existencial, é isso. Partir de um nada. Eu agora não tenho nada, porque se eu perder meu filho agora, acabou, né? Se acabou tudo, acabou o propósito da minha vida ali para Abraão, né? Acabou a voz de Deus na minha vida. Deus não vai mais falar comigo. Deus está cessando a promessa, porque a questão não era simplesmente o filho pelo filho, o ser humano pelo ser humano, né? Ali havia a promessa. Deus estava ali, sabe o quê? Dizendo a Abraão, eu quero acabar com o que eu te prometi, né? E olha que Deus já tinha falado e jurado até por ele mesmo que faria de Abraão uma grande nação, né? Então é isso. Quando ocorre o nada existencial, quando nos retiramos em silêncio e começamos a entender o nosso processo de angústia com Deus, e muitas vezes é com Deus, né? Muitas vezes são angústias normais, né, do nosso dia a dia com pessoas e tal, mas há momentos que Deus realmente está querendo saber qual é a nossa com Ele, né? Qual é a tua comigo, né? Então é isso. Que Deus, pois, possa aplicar essa palavra no seu coração, como tem aplicado no meu coração, né? Então, a vida cristã é uma vida de experiências introspectivas com Deus, de experiências profundas no Espírito com Deus, né? No derramar da meditação, no derramar da oração, mas dentro do processo, né? Para que haja, então, um salto. É esse salto que Deus busca de cada um de nós. O salto da fé. Do nada com Deus. Abraão não entendia Deus. Ouvia a voz de Deus, mas não entendia Deus. Até o tudo com Deus, né? Quando ele realmente entende o seu processo, a partir do silêncio, da angústia, até o salto. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos concluir nosso programa com mais uma linda canção. Aqui eu me despeço, agradeço a audiência de vocês e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.